Olá, eu sou Luciano Cordeiro, aluno do curso de pós-graduação em Educação Matemática aqui da União de São Paulo, juntamente com a minha orientadora, professora doutora Angélica da Fontoura. Vamos apresentar aqui um resumo para o 24º EAC. Esse resumo trata-se de uma breve reflexão sobre a questão da afetividade e a relação professor-aluno nos anos finais do ensino fundamental. Antes de iniciar, quero agradecer a CAPES pelo trabalho realizado, pela força, pela bolsa e permitir que até o momento eu venha realizando o meu trabalho e vou concluir o meu mestrado. Bom, antes de tudo, para fazer a introdução, quero trazer aqui um trecho de Freire que relata bem o que eu imagino, o que eu estou buscando. É um olhar voltado ao aluno, à afetividade, às relações do professor-aluno. Freire diz que o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não se valem. O objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, é refletir sobre a questão da afetividade e a relação professor-aluno nos anos finais do ensino fundamental a partir da leitura das obras de Charlot e Libânio. Os materiais e métodos, foi uma pesquisa qualitativa aos preceitos de Gil. Trata-se da leitura e interpretação de 2 obras. Foi realizada para pesquisa de mestrado que ainda está em andamento. Buscamos nele compreender a afetividade e a relação professor-aluno e como ela pode contribuir para a aprendizagem de matemática dos estudantes, sempre observando aqui Charlot e Libânio. Resultado e discussão. Na nossa primeira obra, buscamos elementos para entender como o sujeito categoriza, organiza seu mundo, como ele dá sentido à sua experiência e especialmente à sua experiência escolar. Já na segunda obra, buscamos o conceito de ato pedagógico. O autor, que é Libânio, define assim: é uma atividade sistemática de interação entre seres sociais, tanto no nível intrapessoal, como no nível de influência do meio. Interação esta que se configura numa ação exercida sobre os sujeitos ou grupos de sujeitos, visando provocar neles mudanças tão eficazes que os tornem elementos ativos da própria ação exercida. Então, nesse contexto aqui, buscamos a compreensão da relação professor-aluno durante os processos de ensino e de aprendizagem. Selecionamos aqui, para a nossa pesquisa, o ensino fundamental, mas nos anos finais, uma vez que o aluno deve se adaptar a vários professores. O aluno ele sai dos anos iniciais do fundamental, onde ele tem uma professora pedagoga que acompanha ele, toda aquela estrutura, todo aquele aconchego. Chega nos anos finais, ele se depara numa situação totalmente distinta, aonde ele tem professores especialistas que não ficam o tempo inteiro com ele na sala de aula. Professores que muitas vezes acham que ele já tem ali uma bagagem para seguir o conteúdo nos anos seguintes. Então não tem aquela visão tão acolhedora quanto era nos anos iniciais. Conclusão. Apoiados em nossa experiência e nas referências aqui elencadas, que a transição dos anos iniciais para os anos finais pode gerar esse desconforto e o afastamento do aluno de algumas disciplinas, principalmente das exatas, os professores especialistas, ao substituírem o professor polivalente, pode amenizar os efeitos dessa ruptura, ao levar em consideração o sujeito na sua singularidade de sua história e atividades que ele realiza, tratar ele como ser humano individualmente, trazer atividades que deixem ele mais confortáveis e que juntos busquem o crescimento e o aprendizado.